Eu sempre falo, não tenha medo de semear, de plantar. Não tenham medo. E não esperem, sabe? Eu acho que tem muita gente que cria muita expectativa, Felipe, que às vezes serve e fica com muita expectativa. A expectativa dele não tá de esperar o tempo da colheita, mas às vezes ele semeia na vida de uma pessoa, ele já quer que aquela pessoa às vezes retribua de alguma forma e às vezes se frustra no caminho. Deixa eu te dizer, não crie expectativa nos outros. A gente sabe que cada semente, ela tem um tempo para ela ter o processo dela do crescimento. E lembre-se, se você plantar no tempo certo, a colheita ela virá. Mas não se frustre no caminho, não crie expectativa no outro. Ponha suas expectativas inteiramente no Senhor e construa em você o homem e a mulher que você quer ser. Seja muito bem-vindo no Central da Grandeza de hoje. Eu tenho o prazer de receber uma mulher que move resultados e transforma vidas. Fabiola, Victor, uma salva de palmas para Renara Valadares. Olha, gente, deixa eu falar da Renara, ela não só ultrapassou milhões em vendas, ela também treinou e inspirou já centenas de profissionais e ajudou essas pessoas a alcançarem seus próprios recordes. Ela é jurista de formação, especialista em vendas, palestrante, escritora, mentora, estrategista. E ela já esteve nada mais, nada menos aí ao lado de Pablo Marçal, sabe? E olha, eu vou pular aqui, ó. Hoje nós vamos conhecer a trajetória, porque ela tem um evento que ela vai fazer e eu não quero dar spoiler, tá? Então eu vou pular aqui para o final da apresentação que a nossa equipe preparou. Nós vamos conhecer a trajetória, as estratégias e os bastidores de quem já provou que sabe transformar conhecimento em resultados milionários. Seja muito bem-vinda, Renara. Que bom ter você pela segunda vez aqui no Central da Grandeza. Muito obrigada, Felipe, mais uma vez, pelo convite, pela confiança. E estamos muito felizes com todos esses resultados, com essa trajetória. E mais uma vez aqui no Central da Grandeza. Como é que tu resume essa trajetória, sendo bem objetivo assim, do zero da Renara que estava lá, eu vou ser advogada, eu vou pro direito, e de repente essa mulher diz, eu vou para as vendas, que é uma guinada radical. E aí ultrapassa milhões em vendas. Como é que foi essa trajetória? Bom, essa guinada não foi algo assim planejado. O meu sonho era me tornar juíza, né? Quem faz direito vai me entender, porque você tem aquela coisa de estudar, prestar um concurso e daí vai. Só que nesse processo eu comecei a estudar muito sobre autoconhecimento, não só estudar, como participar de alguns eventos. E por aí começou a surgir alguns convites, que foi um deles, o Pablo Marçal, onde eu fui participar de um evento, logo depois disso nós nos conhecemos ali, ficamos mais próximos. Fui servir. Mas ele tinha quantos seguidores nessa época? Já era o Pablo Marçal Não. Com todo esse reconhecimento? Quando eu o conheci, ele tinha 14 mil, porque ele começou 14 14 mil seguidores, porque ele cresceu de uma forma muito rápida, né? Ele entrou num modo exponencial e quando eu fui trabalhar com ele, ele estava com 30 mil seguidores. Uau! 30 mil. E daí isso foi no Conheci início... ele tinha 14, quando foi trabalhar ele tinha 15 pulado para 30. Olha só. Isso foi em final de 2018 para início de 2019. 2018 eu fiz um método IP, que é o famoso método IP, e depois eu servi lá com eles e no início de 2019 eu recebi o convite para estar com eles. Nesse período foi algo assim para mim desafiador também, porque eu queria estar na minha área, porém eu não me encontrava na minha área, dentro da minha área. Eu ia trabalhar todos os dias em um escritório, porém eu não sentia que aquilo fazia parte do meu propósito. E sempre parecia que estava faltando algo. E um dia, participando ali, eu falei, nossa, eu gostaria muito de poder trabalhar com pessoas, ajudando pessoas. É interessante quando a gente pensa sobre isso, porque as pessoas falam, mas como assim ajudar pessoas? Como que você ajudou pessoas vendendo? E eu digo que venda, ela é isso, é ajudar. É fazer uma ponte para alguém encontrar algo que ela tanto precisa. Acho que tanto para quem vende como para quem compra, né? Exatamente, não é só
um ato de vender, é um ato de cuidado também, quando você tem essa visão. E ali começou, porque as pessoas vinham para comprar um produto ali que, diferentemente, não é algo palpável, mas é uma experiência. São 2 dias, né? São até hoje, né? 2 dias de imersão. E a partir dali a pessoa abre com você, fala das dores, conta um pouco da história dela, automaticamente você não só se torna ali um vendedor, mas você acaba sendo um psicólogo, um amigo, alguém que está pronto a ouvir. Tu tinha uma aptidão pelo desenvolvimento humano, eu Exatamente. chamo de quase que um trabalho missionário que arde no Exato. coração, foi isso que tu encontrou. Exatamente. Daí, essa paixão que eu sempre tive por ajudar, cuidar de pessoas, não veio daquele momento, veio desde a minha infância. Eu sempre fui muito assim. Isso tá, vamos dizer, atrelado à minha personalidade, eu posso dizer assim. E no decorrer desse processo eu me sentia muito bem fazendo o que eu estava fazendo. Fui convidada algumas vezes para palestrar nos eventos com o Pablo, abri palestras, participei com ele de alguns teatros, que foi muito interessante. Isso também me ajudou muito na questão da oratória, de como falar, de como me portar dentro de algumas questões, situações, porque às vezes a gente fica inseguro, né? E automaticamente isso me preparou muito bem para a questão de saber vender, porque venda é uma arte. Conectar com as pessoas também é uma arte. Como é que foi esse momento assim de virada, Rê, que te fez assim sair lá de jurista, que vai buscar desenvolvimento pessoal lá no Pablo, e se tornar uma referência em venda no Brasil? Eu acredito que, né, você deve ter instalado uma chave na tua cabeça. Que momento foi essa virada de ir para as vendas, de... Olha, engraçado que instalou essa chave dentro de mim, não foi nem dentro de um evento do Pablo. Eu estava na minha casa e assistindo a um documentário. Esse documentário, ele mexeu muito comigo. Foi um dia que eu tirei, assim, um dia... Sabe aquele dia para você que você tira para refletir? O que que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo é isso? O que eu quero da minha vida é isso? Se vocês nunca fizeram e está sentindo alguma situação assim, faça isso, é bom, é importante. Se você está meio perdido, sabe? Aquele momento que você se sente um pouco assim, vou ali, eu vou para cá, para onde eu vou? E eu fiz isso. E nesse dia, eu senti uma certeza assim, muito grande dentro do meu coração de que o meu propósito maior era cuidar de pessoas. Ainda eu não entendia como que seria esse cuidar e ajudar pessoas a transformar as suas dores não simplesmente em história de vítimas, mas de pessoas que superaram as suas dores e dali tiraram bons resultados, cresceram e construíram suas histórias. Porque foi assim que eu comecei, de dores, de momentos que eu pensei assim, eu não vou conseguir, eu não vou dar os próximos passos, aqui eu vou desistir. Por várias vezes eu tive essa, sabe, eu pensei em desistir. Não só pela questão, eu digo, da minha profissão em si, mas às vezes eu sentia vontade de desistir até de estar no meio das pessoas. A Porque, depressão batendo a porta, aquilo exatamente, pode ir virando crônico. exato, E porque quantas diversas pessoas não devem vezes, estar acorrentadas, né? Nesse exatamente, exato momento, nos ouvindo, na Central da Grandeza, eu fico assustado. Por exemplo, imigrantes que vão para os Estados Unidos, muitos dos meus clientes estão vindo, e alunos e mentorados vêm dos Estados Unidos. E é assustador, Rê, a quantidade de pessoas, mesmo que foram para vencer na vida, para ganhar uma estabilidade financeira, ganhar essa estabilidade, ter o seu bom carro, o seu bom trabalho, estão estabilizados e simplesmente infelizes, depressivos. E eu acredito que, contando essa tua história, muitos que vão assistir esse episódio vão se identificar, talvez de encontrar identidade, sim, propósito, né, de tu ter encontrado nas vendas, se tornou uma referência para o Brasil, né, de vender mais de 1 milhão. Isso é sim, para poucos, mas isso é interessante em pensar que isso nasceu numa dor, né? Eu exatamente, queria que tu falasse mais sobre isso, assim, em meio à dor ainda a tem dor, esperança, né? Como exato. é que tu encontrou isso? Foi espiritual? Foi... Sim, também, eu digo sempre, não tem como você desvincular o espiritual da sua parte emocional, porque uma coisa anda junto com a outra, o espiritual e o emocional. E o autocuidado, a gente se cuidar, a gente se amar,
Isso faz toda a diferença num processo. Mas a gente sabe também que quando a gente está num processo depressivo, a gente não quer se cuidar. A gente não quer se olhar, às vezes, nem no espelho. Não quer nem comer, né? Não Não quer levanta, não comer, não levanta da quer, cama. né? A vontade é de enfiar-se dentro de um buraco e ficar ali. Nesse tempo, eu sentia vontade de me esconder, Tivesse um sabe? quadro de depressão, então. Acredito que sim, eu não cheguei a ser diagnosticada, não cheguei a passar por, nessa época, assim, por profissionais e fazer nenhum uso de medicações. Mas eu fiz depois de um processo que eu entendi que eu precisava, eu fiz um período, assim, de terapia que me ajudou muito. Eu acho que não sei se muitas pessoas sabem, mas eu, nesse período de faculdade, de formação e tudo, eu passei por um divórcio. Esse divórcio, de certa forma, meio que me desestabilizou. Isso já faz mais de 10 anos. E naquele momento eu me via sozinha, porque quando você casa, você tem uma expectativa de construir uma vida, uma família, né? E de ir conquistando as coisas. Daí a pouco eu me vi sozinha, uma mulher sozinha, morando numa capital. E dali parecia tudo gigante. Mas a partir daquele momento eu entendi que aquilo era um desafio, que eu precisava estar pronta. Mas não quer dizer que o estar pronto é você ter que tirar todas as dores, todos os problemas para dar os primeiros passos. Foi a partir daquele documentário que eu vi uma história de uma moça que ela venceu uma situação que eu achava que, né, que a minha era mais difícil do que a dela. Mas ao ouvir a história dela, eu pude me identificar, mas ao mesmo tempo me inspirar e perceber que se ela conseguiu, eu também consigo. Então foi um momento de transição na tua vida, né, devido aos problemas pessoais, dores. Engraçado que isso nem estava no script, nós conversar um pouco da tua questão pessoal, mas eu sempre peço assim, Deus, me inspira no Central da Grandeza para que seja realmente a central de uma grandeza Sim. de transformações, de mudanças, mudança de mentalidade, de crença, de hábito. E falando assim sobre o divórcio, sabe que eu já tive um trabalho pastoral muito forte, muito forte. Deus me usava muito e eu vivi um divórcio. Não planejei aquilo como tu falou e aquilo me dava assim, poxa, eu tinha muito assim um complexo assim de vergonha. Sim. Sabe, eu sou um divorciado, como é que eu vou falar de moralidade, de palavra, de família? Exatamente. Em alguns lugares a gente se sente, a gente mesmo se exclui. Eu não sei se tu passava por isso, eu tinha um era eu mesmo comigo mesmo, tá? Exato. Não era as pessoas, tá? Ninguém falava nada, era comigo mesmo. E aí eu disse, Deus, tu és misericordioso, restaura. Sabe, hoje eu sou casado com a Fabíola, já vai para 5 anos, temos a nossa filha Lívia. Quando eu conheci ela, eu expliquei, olha, sabe que quem casa com um cara que tem a ex-esposa, casa com ele, com a ex-esposa, com o filho, porque eu tenho o Micaelzinho. Hoje o Micael tem a Fábio como mãe, sabe? E a gente tem um assim, ou seja, você Deus reconstruiu a sua vida. Mas passei por isso, tu falando, eu me identifico contigo, porque hoje que eu te falei aqui nos bastidores, o que eu falei? O Espírito Santo falou comigo, olha, volta. Mas eu mesmo tinha um preconceito comigo mesmo. Então, Sim. acho que tudo isso arranca pedaços da gente, Sim. né? Um divórcio, relacionamentos. Então, fica esse encorajamento. Deixa esse encorajamento. Como é que foi que tu venceu esse até preconceito, Sim. essa questão do divórcio, essa depressão. E ali nasce a Rê, que vende milhões aí pro Brasil, que se torna uma referência. Que nasce, como é que nasceu essa mulher forte? Eu acho que todos nós temos a aprender com essa tua experiência. Sim, com certeza. Olha só, é engraçado, né, que a minha família tinha uma expectativa muito grande, né, de eu me formar ali e fazer Pressão logo... familiar. Nossa. E de seguir carreira, que era o sonho da minha mãe. E no meio ali da faculdade veio essa situação do divórcio. Aí depois eu me encontrei dentro dessa situação, dentro desse autoconhecimento, porque eu entendi, Felipe, que quanto mais eu me conheci, mais eu me cuidava, mais eu ia conseguir estar bem. Porque não é as outras pessoas, não são os outros que vão, vamos dizer assim, trazer pra gente aquilo que a gente precisa, necessariamente. Nós precisamos primeiramente nos amar, do jeito que nós estamos, nos aceitar. Porque às vezes a gente se exclui pelo fato de, eu passei por um divórcio. Muitas vezes eu chegava nos lugares e só tinham casais. Eu mesma me sentia mal, falava assim, meu Deus, só tem casais, parece que eu me sentia fora né? E as pessoas falavam, mas você... Enfim, e eu sempre Na verdade, trazia é a muito memória. psicológico, né? Eu passei por isso já.
tu já traz aquele remorso, né? Já traz Isso. aquela questão meio incômoda. Aí tu chega ainda, tu está sozinho num ambiente de pessoas todas em casais, te dá um desconforto. Eu passei por isso. Exato. E aí eu fui atrás de fazer cursos, imersões, que foi o IP, justamente por essas travas. Porque eu imaginava, poxa vida, minha vida tem que deslanchar, eu tenho que entender onde é que está o problema. Daí eu comecei, fiz, desbloqueei algumas coisas ali que eu achava que era necessário. Daí veio a situação da minha profissão. E eu falava, eu não me sinto confortável trabalhando 8 horas no meu dia dentro desse escritório. Era uma salinha menor do que isso aqui, quase. Trabalhavam-se 8 pessoas Começou ali. uma transição, então, em emoção, começou uma transição, pelo jeito, de carreira e Isso. até, né, espiritual. Espiritual, Uau! exatamente. E começou um desejo muito grande de me cuidar. Tô rindo aqui, a gente já fez um brand do método Ah, IP, depois o Marçal me dá comissão, hein? vamos ter que cortar um pouquinho isso. E eu comecei um desejo, Hum, Felipe, gigante paga de a me comissão pra cuidar. rede do método IP, tá tudo certo. Isso é tão bom, né? Eu falo do autocuidado, não só de imersão, do IP, enfim, a gente sabe que tem Eu tô várias. brincando, eu quero trazer o Paulo Marçal aqui. Ah, ele vai vir, tenho certeza. E o autocuidado, Felipe, ele tem um poder de transformar a nossa vida. Começou assim, eu tava com um problema de saúde, eu tentava resolver e eu descobri que eu precisava mudar minha alimentação, fazer atividade física. Mesmo sendo magrinha, eu tava com problema, porque as pessoas acham que, né, que não, magreza é sinônimo de saúde. Nem sempre, gente, nem A sempre, ciência tem provado, né? né, que todo o estresse e tristeza é derramado na corrente Cortisol, sanguínea. Não, teu exatamente. cérebro derrama na corrente sanguínea. Eu vi um estudo científico que as primeiras células que são atingidas com esses impulsos eletromagnéticos do cérebro é as células imunológicas. A Exato. imunidade baixa, aí a gripe vem, os vírus vêm, as viroses, e vai Várias destruindo o coisas. teu corpo, inclusive o Exato. emocional. Fala que agora as doenças, né, câncer, tudo vem do emocional. Vem do nosso emocional e Então, tu não das enfrentava nossas só uma dor emoções psicológica, tu já começou a sofrer dores, questões fisiológicas também. fisiológicas. Uau! Então eu comecei a me cuidar, entender o que, que eu tinha. Comecei a estudar, eu li livros, vários livros sobre a situação e tirei. Naquele episódio eu tirei o açúcar, tirei várias coisas. Coisas que não agrega. O industrializado, eu comecei a entender que era melhor descascar do que desembalar. Então, eu fui para academia, eu comecei, sabe, a sair de dentro de casa mais e estar com mais pessoas, me movimentar. Esses eventos foram maravilhosos porque eu me conectava muito com as pessoas. E aquilo que eu achei, tá, que era um processo de dor, começou a se tornar cura. Começou a se tornar a minha cura também. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que precisa estar 100% para começar, para dar um passo. Pensa assim, mas eu ainda tenho alguns problemas, tem umas coisas que não está totalmente resolvida. Mas se você ficar esperando resolver essas questões, você nunca vai começar. Você nunca vai dar o primeiro passo. É Perfeito, é. meio, né? Renato, usar essa palavra nunca, mas é a verdade. A gente tem que ir como a gente está, porque sempre, gente, sempre a gente vai poder ajudar alguém, independente da nossa situação. E o ajudar e o servir é um bálsamo de cura para as nossas dores. É um aprendizado que eu falo assim que a gente carrega depois para o resto da vida. Porque as pessoas que passam nesse processo, que recebem essa ajuda, não sei mensurar, mas elas têm um carinho, uma gratidão, Eu sabe? ainda tenho essa convicção, não sei se tu acha isso, tu acredita que a gente, às vezes a nossa maior dor, às vezes é onde Deus ali na frente vai usar Exato. mais a nossa vida para levantar pessoas, na maior dor. Não Na maior dor. sei se tu crê dessa forma. Eu creio completamente, Felipe. Assim, foi uma transição e eu entrei de cabeça, comecei nas vendas trabalhando. Não esperava que eu ia me tornar referência, mas eu ficava no momento ali, né, que ele ensinava e eu comecei a ler livros também sobre vendas. Eu fixava minha mente totalmente para aquilo. E eu entendia como que eu deveria abordar uma pessoa, o que eu deveria falar no momento de uma abordagem, qual a forma de, né, toda, até a forma de você, da sua postura. Então eu comecei a ser uma das maiores vendedoras ali dentro. E fui reconhecida pelo Pablo e assim, a gente fez vários IPs, para você ter uma ideia, na época o meu foi o 55, quando eu saí estava no 103.
Então, foi um período, assim, de Qual foi o maior várias... insight, assim, desse... Porque trabalhar com grandes players como ele, que são, né, os top aí do Brasil, que vendem milhões, teve lançamento de milhões. Qual foi o maior insight, assim, que não, Felipe, esse aqui eu vou eleger como o maior insight que eu aprendi trabalhando com esses gigantes. Tem outros nomes que tu fala, eu sou um pouco assim, eu sou meio lobo solitário às vezes, e eu não conheço todos os nomes, mas eu vi que trabalhou com nomes assim que são vendedores de milhões que são do ecossistema deles ali. Sim. Mas qual foi o teu maior insight, o maior aprendizado? Se tivesse que nós extrair de ti aqui no Central da Grandeza um aprendizado. Ó, meu maior insight trabalhando nesses lugares que eu tive foi todo mundo, todos nós podemos alcançar o inimaginável, aquilo que a gente às vezes pensa que é impossível. Você tem aquele desejo no seu coração. Exemplo, ele tinha um desejo no coração de fazer tudo que ele faz hoje, mas ele nem imaginava, eu acho, que naquela época, que chegaria a essa proporção. Mas quando você tem um desejo ardente e você faz isso acontecer, você se dedica. Você dedica noite, dia e faz. Eu falo, é sangue, suor e lágrima. Vai chegar. Ou seja, vai acontecer. A paixão é o fogo que te leva... Independente, você não precisa ser filho do fulano para você ter sucesso, do Beltrano, ter o nome. Você pode começar lá do zero. Ah, mas é onde mora, onde está. Não, não existe isso. Independente do lugar onde você esteja, das pessoas que você tem como amigos, independente, se você colocar algo que você quer fazer e se dedicar a isso, Uau. e colocar a sua vida em prol disso, e primeiramente colocar Deus ali como seu guia, o seu orientador nesse processo, e outro detalhe importante, não negociar princípios, que eu acho que isso é uma base sólida para todo negócio. Cara, posso te falar, Felipe, com toda certeza, porque foi isso que eu vi acontecer. O seu negócio só vai crescer. Vai ter dificuldade? Claro. Dificuldades, gente, são alicerces do processo do crescimento. Sem dificuldade não tem progresso, não tem crescimento. Então, esse foi o maior insight, porque eu vi esses caras todos começando do zero. E foi através dessa história deles ali que eu acompanhei, não de ouvir as pessoas me falarem, mas eu ouço eles contando histórias hoje, às vezes, no podcast, e eu falo, realmente foi isso, eu estava lá. Uau. Né? Eu posso confirmar de algumas coisas, né, nesse processo. E isso me fez acreditar mais no meu potencial, porque eu me sentia muito aquém de ter passado por situações onde eu me sentia me sentia rejeitada, vamos dizer assim. Eu pensava, poxa vida, mas eu não vou chegar a lugar nenhum. E muitas vezes nós pensamos assim, a gente se rejeita, a gente se coloca num lugar muito inferior pelas circunstâncias que nos aconteceu. E lembre-se, todas essas pessoas passaram também por circunstâncias terríveis, difíceis, mas o quê? A importância disso tudo é como eu lido, como a gente lida com o que fizeram conosco. Tu acha que essa é a diferença entre esses campeões e muitos Exatamente. Frustrados que estão? Talvez não seja o talento, seja o que? Eu acho que são obstinados. A disciplina assim, e constância. Uau. Exatamente. E Que não incrível. tá nem aí pro que faz, pro que fizeram, o que estão falando. Cara, a gente não pode ficar dando ouvidos, sabe? A conversas de cá, dali, você tem que ter um foco centrado. Olhar sempre para um alvo. Porque se os seus olhos saírem fora, você perde a direção. Tu fala de disciplina brutal. Talvez Exatamente. seja o grande segredo dessa nossa conversa dos players que tu trabalhou e teve ao lado, pelo que eu estou entendendo, assim, seria uma disciplina brutal, assim, sem olhar para direita. Uau. Exatamente. Disciplina, fé, sabe? Eu vejo que eles têm muita fé. E, primeiramente, acreditar também no seu potencial. Uau. Assim, eu fico muito feliz de trazer tudo para o Central da Grandeza, que eu sempre te dizia que o Brasil tinha que te conhecer, porque eu aprendi muito contigo. Eu acho que a minha empresa, o método Propulsão, tudo que eu venho fazendo para o Brasil seguir outro patamar. E sim, mas eu vou te fazer uma pergunta pinga-fogo, assim, te espremer um pouquinho para arrancar tudo de ti para toda a nossa audiência. Se eu tivesse que ir em 1 minuto, assim, Felipe, esse princípio me fez vender milhões. Se tivesse um princípio para te eleger, assim, esse princípio é o diferencial. Qual seria?
Olha, não sei nem se é um princípio, mas sobre o meu diferencial nas vendas foi primeiramente não importar com o dinheiro da venda, sabe? Nossa, Porque eu vejo que muitas pessoas vai na expectativa na hora de abordar um cliente ávido pelo dinheiro. que é um possível, vamos dizer, né, comprador do produto, já vai muito assim, com sede ao pote e com aquela ganância, vamos dizer assim. Não que não tenha, tá, gente? Que ter, mas perde o foco. Então, a minha forma de abordagem nunca foi sobre o que a pessoa ia, né, pagar ali, mas assim, o que que eu poderia levar para ela de resultado? Trazer para ela uma solução. Ouvir essa pessoa, entender, é tanto que muitos dos meus clientes se tornaram até amigos. E outra, me, me indicam até hoje. Me Quais os indicam até principais hoje. erros assim que tu acha que eu vi que esse é um erro, né? Ir ávido, mas no caso seria um princípio, gerar valor. Isso é muito Uhum. legal, faz a diferença realmente. E quais assim os principais erros que tu acha que hoje os vendedores, o pessoal que está principalmente no infoproduto, mercado digital, estão cometendo? Olha, visualizando o mercado digital hoje, eu percebo o seguinte: o principal erro, querer criar conteúdos sem entender a dor do público primeiro. Eu acho que é um dos grandes erros. E outra, criar um produto só para tentar vender, mas não cria de fato uma conexão depois que a pessoa já está lendo. Ou seja, uma promessa falsa. Uau. Eu acho que, sabe, isso tanto para o vendedor, tanto para quem está ali atrás, que é o dono do produto. Promessa falsa, não, assim, pode vender no momento, mas não pega, sabe, depois. Eu não, assim, isso eu acho que é desconfortável. Não prometa aquilo que você não pode fazer, né? Mas se prometer, cumpra. Eu acho que isso é um princípio. Se você prometeu algo, não cumpra só o que você prometeu, mas entregue além. Eu acho que quando você entrega além, as pessoas vão olhar e falar: Uau, eu imaginava que seria algo e foi muito mais, foi muito além Ou de tudo. seja, pelo que eu estou sentindo assim, aprendendo contigo, é o amor, fazer aquilo com carinho, com Com amor, cuidado, né, exato. com verdade naquilo. Que legal. Eu tá chegando o teu evento, que é o Promovendo Sim. Pessoas. E o que as pessoas podem esperar desse evento, Rê? Gente, olha, é um evento que eu até comentava com o Felipe antes da gente começar. Chama-se Promovendo Pessoas. Vai acontecer no dia 23 de agosto, agora no próximo sábado. E esse evento, o que você pode esperar de estar ali dentro? É exatamente isso. É receber esse cuidado, estar com pessoas que estão realmente, vamos dizer assim, comprometidas não só com o sucesso delas, mas de promover você também, de trazer você para você se autopromover ali dentro. Conhecer outras pessoas, fechar negócios. Porque a gente vai muito em evento que a gente fica ali horas ouvindo apenas um palestrante, alguém que é o dono do evento. É maravilhoso. Só que a dinâmica desse evento é um pouco diferente. Nós vamos ter ali 6 palestrantes, né? Minha amiga Samara é a pioneira desse evento, ela que construiu tudo. Então, eu estou chegando agora com ela, essa já é a segunda edição que eu estou junto com ela. E a gente se conectou justamente por esse motivo. No momento de ajudar, de cuidar de pessoas. Um formato diferente, né? Pelo que eu entendi. Exatamente. E isso, além das palestras, então vai ser propiciado, no caso, um momento Um de. momento de network, de conexão, das pessoas se apresentarem, de falar dos seus negócios. Se algumas pessoas têm algum produto e queira estar no evento, colocando ali um banner ou uma mesinha para expor o seu produto, a gente tem essa abertura também, a gente já tem alguns parceiros que vão estar lá, porque a gente entende o seguinte, Felipe, que é ajudando os outros também que a gente cresce, né? Que a gente aprende, porque o que você tem, às vezes eu não tenho. E o que eu tenho, né? Então a gente faz o quê? Uma troca, né? É um ajudando o outro, que eu entendo que a gente consegue todas as coisas que a gente precisa. Eu soube, aprendi nesse percurso a valorizar muito as pessoas que estão comigo nesse processo.
Porque lá atrás, Felipe, não tem muito tempo, houve uma outra transição. Um período que eu me tornei mãe, né? Me tornei mãe solo. Eu me senti extremamente sozinha, porque foi um período da pandemia. E passou esse período de eventos, né? Eu não estava mais conectada ao Pablo nessa época. E eu me vi no meio de uma pandemia grávida e sozinha. Uau, que Né? barra. Isso, no primeiro momento, eu assustei muito, gente. Eu pensei assim, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. É, é muito para mim. E eu não entendia que atrás daquilo tinha um propósito maior. Se me tornar mãe, eu creio que me preparou muito mais. Em meio às dores nasce grandeza. Exatamente. Muito mais do que lá atrás, de ter caminhado com esse pessoal todo. Isso me ensinou tanto, mas tanto, Felipe. Porque foi no momento ali da minha maior fragilidade, vamos dizer, da maior vulnerabilidade com o bebê, pandemia. Eu, às vezes, queria ser acolhida, mas eu que tinha que acolher, eu que tinha que dar colo. Mas, ao mesmo tempo, foi um lugar com maior, eu digo que com maior profundidade de aprendizado e crescimento, onde eu me acheguei mais a Deus e Ele me mostrou, no decorrer desse processo, que eu poderia não só trabalhar, como cuidar da minha filha, sem ter que desvincular isso do meu processo, do meu propósito. Ou Porque seja, tu acha que é possível mesmo uma pessoa que está de repente agora te assistindo numa transição, num momento talvez delicado como uma gravidez, inesperado e isso, sozinha, ainda é possível a pessoa... sim, com certeza, eu Bom, digo sempre, tu é a prova Felipe, viva aí. é uma das coisas que eu falo, que filho, você é pai, você vai concordar comigo. Filho é uma das melhores bênçãos que o Senhor nos dá, porque eles são herança do Senhor. Eles são a maior bênção. Tô rindo porque eu saí daqui ontem cansado. Gente, tô 2 dias que eu dormi 5 horas. Aí eu peguei, Fábio, eu não vou dormir aqui no quarto, eu vou dormir no outro quarto. Aí a Lívia veio, 1 da manhã, eu 2 dias dormindo 5 horas. Sentou na minha cabeça com a fralda cheia de xixi, cocô, e começou a cantar aquela É um belo dia. Tá Jesus vendo, amado. gente? E eu digo Não, sempre, mas eu tô né? rindo. Brincadeiras à parte, é a coisa mais É gostosa que mais tem é chegar em gostosa. casa, ver aquele rostinho. Papai chegou. E aí eu brinco. Claro que, né, a gente tem que se... Eu agradeço a Deus todos os dias, mas brinco. Ah, É compromisso, é um é, compromisso é guerra, diário, faz mas você levantar mais cedo da cama e falar assim, eu tenho que trabalhar, eu a tenho que... Fabiola mesmo, ela, mãe, cadê dela? Cadê dela? E aí a empregada, vai mãe, faz Tá dedeira. vendo? Então eu dei risada aqui, mas enfim, para manter o bom humor. Engraçado que a nossa, o Mickey era calminho, a nossa é o terror. Mas dá muito trabalho ali, velho. Dá trabalho, cansa a gente, mas o amor faz tudo valer a pena, né? Tudo. Hoje eu tava orando, e eu orei pelo Micaelzinho, orei pela Lívia, orei pela Fabiola, dei um beijo neles, vim para escola de grandeza, olhei para aquele rostinho assim, nossa, ela incomoda, mas vale a pena. Como é gostoso, Faz como parte. E é um sabe que eu batalho processo. muito. Talvez eu acho que essa é essa força que tu teve. Nossa, assim, aquela bebezinho sendo gerado dentro de ti, assim, vale a pena ver. Eu venço tudo, eu sou um leão. Exatamente. E eu digo, Deus, aí hoje eu tava orando, pedindo, eu falei pra ti, né? Deus, eu vou pregar a tua palavra, não deixa faltar o pão na minha mesa, não deixa faltar. Cuida de mim, Senhor. E aí eu vi que não era só o medo por me rir, era por eles. Então, o filho, esse amor, né? E aí Deus falou assim, meu filho, se tu tem cuidado pelos teus, se até o pai sabe da boa dádivas ao filho, vê aquele versículo, imagina eu, o pai celestial. Aí eu comecei a chorar, Senhor, tu cuida de mim, obrigado. E eu tô vendo aquelas experiências que eu te contei. Mas enfim, só para nós manter o bom É, humor, eu ri aqui por causa da Lívia. sim, e assim, eu acho que é importante a gente falar sobre filhos, porque a gente está numa geração, Felipe, onde as pessoas têm muito medo de ter filhos. Eu vejo que muitas mulheres, às vezes, já até desistiram. Às vezes por uma experiência ruim num relacionamento, ou até às vezes pela questão de idade, ela já chega num ponto e pensa assim, acho que não vou mais ser mãe. Eu cheguei a pensar isso uma fase da minha vida, justamente depois de um divórcio. Eu pensei, não vou ser mãe. Mas nesse processo de me tornar mãe, foi uma das maiores curas que eu recebi do Senhor. E foi num momento, não foi assim, sabe, gente, sombra e água fresca, porque o Felipe está dizendo, a realidade realmente é difícil, não faz.
eu falo que a gente esquece depois, né? Mas é um período muito de crescimento e amadurecimento. Eu entendi que nesse processo, quem cuida da gente, primeiramente, é o Senhor. De fato, Deus, ele vai sempre estar com a gente, nos respaldando, nos dando toda a condição. Porque a Bíblia fala, filhos são herança. Herança, gente, lembra-se disso. E vem com um bálsamo do Senhor, eu digo. Por que esse bálsamo? No momento que você pensa assim, não vou dar conta, porque já teve dias de eu chorar, gente, porque a minha filha, ela não dormia, assim, ela amamentou até 2 anos e 7 meses. Nossa. Então, ela me acordava em média de 2 a 3 vezes na noite. E nesse processo, quando ela já estava ali com 2 anos, eu tinha começado a trabalhar. Eu já tinha voltado para o digital, estava trabalhando de casa. Nesse processo, tinha dia que eu dormia também assim, 3 horas, 2 Nossa. horas, eu tinha que levantar, eu tinha que trabalhar. Eu levantava, eu orava, entregava o meu dia, o Senhor me revestia de força. E às vezes a gente ia até 11 da noite, trabalhando. E ela aqui do meu lado, às vezes eu amamentando ela com o computador. Eu tenho algumas fotos assim. E eu pensava, eu preciso estar aqui também por ela. Para mostrar para ela também que nem sempre é assim, sombra e água fresca. A gente precisa mostrar para os nossos filhos também a realidade. Mas entenda que filho não é peso, filho é bênção. Filho abre portas nas nossas vidas. É tanto que eu estou aqui hoje com esse casal justamente pelas nossas filhas, né? Elas se Verdade. conectaram no parquinho. A Fábio estava na praça e conheceu a Rê lá na praça. E lá Exatamente. nasceu a nossa amizade. A Rê foi uma grande consultora do nosso negócio e vendas e uma amiga pessoal também, mas acima de tudo uma irmã em Cristo, líder numa só fé. Então, pelos filhos a gente se conectou. Exatamente. E é por isso que a gente hoje fala no Promovendo Pessoas, as pessoas têm um momento ali também de contar suas histórias de superação. Eu vi que eu gosto muito assim, eu acho que o conhecimento, quem treina não sangra no campo de batalha. Exato. Então, quando a gente está montando uma empresa, um negócio, quer escalar o nosso negócio, eu vi que vai ter alguns palestrantes, sabe? Eu queria que tu desse alguns toques sobre esses palestrantes, o que a gente pode esperar de aprender. Sim. Então, já vi que a gente vai se conectar, vai ter todo um ambiente também de network, que é poderoso, conhecer pessoas, eu acho que muda todo o jogo. Talvez crescer e prosperar de verdade é sobre conhecimento especializado de pessoas, né? Network de negócio. Sim. Mas fala um pouquinho dos palestrantes e eu gosto de ouvir sempre o que eu posso aprender, o que eu posso extrair. O meu processo sempre foi muito rápido por onde eu passei. Eu acelero muito rápido. Sim. Eu sou muito intenso, mas assim, intenso tipo disciplina brutal. E tanto é que eu cheguei em São Paulo, eu venho vendo Deus trabalhar poderosamente. Mas é claro que é lei da oração, da ação, da fé e aquela força de vontade de mover também. De mover. Eu brinco, eu trabalho 24 horas mais à noite. Mas o que a gente pode esperar dos palestrantes aí no Promovendo Pessoas? Então, é sobre isso que eu já estava, vamos dizer assim, nichando aqui, ligando os pontos aqui do que eu estava falando. Então, nós vamos ter a Samara, né, que é vamos dizer, a fundadora do Promovendo Pessoas. Nós nos conectamos justamente por sermos mães. E a história dela se conectou um período muito com a minha, porque lá nesse período do Promovendo Pessoas, no momento do evento, a gente conta um pouco da nossa história, mas a gente só não conta o período da dor, não. A gente mostra que, independente da dor, do processo da dificuldade, nós superamos, nós alcançamos resultados, e a Samara conta isso com detalhes, que ela tem um filho lindo, Arlindo, e um período ela perdeu a guarda dele. Eu não sei, assim, eu não sei com detalhes, tá? Ela vai estar lá, ela vai abrir um pouco mais sobre essa história. E o Senhor, assim, restaurou toda a vida dela. Então, hoje, ela tem a guarda do filho novamente. Ela hoje é proprietária de um dos maiores hostels daqui de Barueri. Então, Deus restaurou a parte financeira. Ela se casou novamente. Uau. Deus deu um marido para ela que hoje é quem cuida também de todos os negócios ali junto com ela. Então, assim, a história dentro do Promovendo Pessoas vamos dizer, é realidade, é o nosso dia a dia, aquilo que a gente vive, mas é aquilo que a gente também transforma a partir das nossas dores. E também tem a Thaís, que é uma grande amiga, que vai trazer a história do Gigi, que o filho dela, né, foi, vamos dizer assim, nem só questão de diagnóstico, mas foi desenganado, né, que fala, pelos médicos, assim que ele nasceu. Ela tem uma história linda,
de superação. Um grupo de empresárias que eu Exato. vi que tem uma história linda de superação. Exato. Então tem muito coração nisso. Muito Uau. coração. E hoje ela é uma social media, o esposo dela tá sempre ali ajudando ela também, né? Ele é especialista em TI. Que incrível. Então, são famílias que passam por dificuldades, mas que superam, que têm crescido mesmo no meio dessas tempestades. E o promovendo pessoas é para você se promover ali dentro, entendendo que independente do momento que você estiver passando, da sua dor, da sua dificuldade, o processo é não desistir, é não parar. É você aprender com essas dificuldades, porque elas vão te ensinar, assim, coisas que você nem imagina e vão ser portas. Uau. Portas. Tô vendo aqui que tu é, né? Tu é jurista, palestrante, é escritora, é mentora, é campeã em vendas, vendas milionárias, né? Como é que concilia tudo isso, principalmente a questão de ser Com a mãe, maternidade. mantendo a performance alta como tu mantém? Então, é o que eu sempre digo. Primeiramente, amor no que faz. Mas primeiro também colocar Deus na frente de todas as coisas. Sabe aquele negócio de você levantar de manhã, entregar o seu dia para o Senhor? Quantas vezes, Felipe, eu levantava e até hoje faço isso pela manhã e eu precisava fechar uma venda naquele dia. E eu falava, Deus, obrigada. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor vai enviar o negócio de hoje, que Uau. vai ser fechado. E várias vezes aconteceu. Sem a expectativa. Expectativa eu tinha porque eu estava orando, mas ou seja, sem um cliente aí. Sem um cliente à vista. Uau. Vamos dizer assim, porque e tu não tinha um orava produto rodando, agradecendo. Né? E as coisas aconteciam. Aconteciam, não, acontece, que acontece muito isso até hoje. Tu acredita na lei da atração, na física quântica? Claro, somado à palavra, que é a tua base. Quando a gente fala em lei de atração, todas essas coisas, tudo é energia. E Deus é energia. Foi Ele quem criou tudo isso para nós. O universo, tudo. Então, não tem como a gente desvincular. E eu creio muito que aquilo que eu acredito, aquilo que eu declaro, a nossa palavra, a nossa boca, ela tem um poder de criar as coisas. E a nossa mente também. Então, eu acordo de manhã e já visualizo o que eu quero que aconteça naquele dia. Se eu tenho reuniões para fechar negócios, eu já visualizo aquele negócio sendo fechado. Né? Eu já visualizo, assim que eu fecho um negócio, o negócio daquela pessoa crescendo e o meu também, né? Que é uma crescente. Então, eu sempre dou, como se diz, adubo para as coisas que eu vou plantando no processo. Através da fé, da oração. Através da minha fé, do meu dia a dia. Não é fácil. Às vezes as pessoas pensam, foi fácil porque estava no meio dessas pessoas. Lembre-se, gente, que assim, esses lugares vão te abrir oportunidades, com certeza, e te ensinar muito. Mas há momentos que é só você e Deus. Uau. Eu até te perguntar que conselho que tu dá para pessoas que estão começando, querem se destacar num meio que é competitivo? Claro. Olha, primeiramente, acreditar em si mesmo. Eu acho que autoconfiança. Você precisa entender do seu potencial, se enxergar no seu potencial, se ver mesmo, se olhar no espelho e falar, eu posso, eu consigo. Se o outro conseguiu, por que eu não? O primeiro ponto é esse, confiar em si. E outra, não se acomodar. Não se acomodar, se achar que você já é o melhor, que você sabe demais. Isso é um grande problema quando você se coloca nesse lugar. Ou seja, a humildade, a não presunção, Exato. a simplicidade de dizer, não, sou um eterno aprendiz. Tu acha que faz a diferença? Total. Todo lugar que você chega, você pode aprender algo novo. Com todas as pessoas, você pode aprender. Não porque o cara é um gigante hoje, ele tem muitas coisas para te ensinar. Mas num porteiro, numa recepcionista, na pessoa que às vezes está ali limpando, ele pode te ensinar algo. Você tem que
aprender em todos os lugares que você for, com todas as pessoas. E também ser não só um eterno aprendiz, mas alguém que possa ensinar Para algo. essa altura do campeonato, que tu já vendeu milhões, que tu já trabalhou com os maiores players como o Pablo Marçal e tantos outros, tu ainda aprende coisas novas, digamos assim? Ou tu Tempo acredita que é todo. difícil isso acontecer? Não, eu já Não. sei praticamente todas as Tempo técnicas, todo, e ferramentas. todo tempo todo ali na rede social, acredito que muitas pessoas buscando por mais conhecimento, sabe? De conhecer outras Uau. pessoas, de conhecer outros players, porque a gente sabe que hoje tem uma infinidade de pessoas que são muito boas no mercado, porque o digital revelou, né, grandes nomes, grandes pessoas que hoje faturam milhões, né? Que saíram do anonimato, que não, assim, eu conheço pessoas que eram, por exemplo, professor, que ganhava seu salário ali de R$ 2.000, hoje fatura mais de 100 mil por mês. Uau. Então, a gente sabe que é um lugar que você tem que sempre estar estudando, porque você sabe, você É uma tá, terra fértil, mas com conhecimento especializado. cada hora o algoritmo muda e você precisa mudar a forma também de trabalhar, de atender, de receber. Agora mesmo teve muitas mudanças e eu estou ali estudando. Antigamente, a minha preocupação era só receber um cliente, atender bem e passar todas as informações. Hoje, não. Hoje eu entendo sobre criação de conteúdo, eu entendo lá dentro do Instagram como que Uau. ele tem que estar funcionando para que haja uma venda, para que eu consiga criar um processo que realmente venda lá dentro. Hoje em dia, só ter seguidores, muitos, não vende. Isso não é sinônimo de fechar vendas. Então, eu preciso estar constantemente estudando e aprendendo, porque não só o algoritmo muda, mas a forma que as pessoas se relacionam com quem está ali vendendo um produto muda. Muda constante, porque as pessoas vão se cansando do mesmo. As pessoas gostam de novidade. Você sabe disso, É uma né? busca É uma constante. busca constante, né? O ser humano tem Eu, isso. sabe que eu cheguei a uma conclusão esses últimos dias que e descobri algo. Sabe que está tendo muitas pessoas que são geradores de conteúdo nos últimos dias e começaram a me seguir. Começaram a me seguir e eu senti um desespero do coração, uma dor na alma, sabe? E eu vi que todo gerador de conteúdo com aquela expectativa diária de fazer vídeos que viralizem, de fazer vídeos que performem, de fazer vídeos que tenham like, que tragam lead, que tragam cliente, aquilo vai desgastando e sentir, por que esses influencers... Eu comecei, né, Fábio? Muita gente de 1 milhão, de 2 milhões, ainda há pouco uma atriz da Globo começou a me seguir, nossa, teus conteúdos... Aí eu senti muito isso, Rê, que eu vi que eles sentem uma espécie de um complexo, sabe, eu não tenho um nome para isso, mas ou seja, a pressão psicológica de criar conteúdos diário, de criar likes diário. Então, eu até estou buscando encontrar algum produto para influencers, para geradores de Sim. conteúdo e estou pedindo para Deus uma direção, uma sabedoria e uma graça. Eu creio que isso tem conexão com o mundo espiritual para que eles trabalhem, gravem, botem amor, coração naquilo, mas se desprendam porque isso está, inclusive, deprimindo. Eu estou olhando, se tu olhar nos métodos do Paulo Vieira, do Pablo Marçal, tá assim do Tirulipa, dos famosos que estão indo para lá, porque estão sofrendo dessa pressão e isso dá um desgaste. Então, tu está falando assim algo que é empírico, eu estou sentindo isso, eu vi muitas pessoas vindo pelas palavras que eu prego, e eu vi que como tem carência, inclusive para quem está trabalhando com o digital. Porque tem uma Exato. pressão, ou seja, o mercado tem uma carnificina, ele está competitivo. Exatamente. As pessoas querem sempre mais, vender mais, conquistar mais. Só que eu vejo que quando elas chegam num patamar, elas percebem que não é só, como você diz, o dinheiro sozinho não traz felicidade, não traz, né, paz de espírito. Porque nesse momento ali que elas estão ganhando dinheiro, às vezes ganham patrocínio, né, ficam muito cheias de si mesmas. E esquecem em algum momento de se cuidar emocionalmente e aprender a lidar com toda essa fama, com todo esse, né? E acaba que se frustram no caminho. Eu percebo Acho que a própria assim, pressão diária, né? De um vídeo que não performa, muito, que não tem muito. like, que não tem curtida. Eu sinto que eles sentem uma pressão e libera uma tristeza, um cortisol no corpo, Exato. uma E neuroadrenalina. o algoritmo mudou muito. Não é Não só. entrega mais orgânico tanto assim. Não, e também na questão hoje, não é só quem, vamos dizer assim, que é famoso viraliza, porque antes não, era só o famoso que os vídeos viralizavam. Hoje eles dão oportunidade para para aquela mãe de família que faz um vídeo ali lavando uma louça, contando o seu dia a dia, ela
viralizar e crescer. Gerou emoção, conectou, acaba Exatamente, mudou muito. Não é aquele vídeo mais todo certinho, arrumadinho, que viraliza. Claro que faz parte ainda, mas eu acredito que cada vez mais estão em busca de coisas mais reais e humanas também. Eu percebo que as vendas caíram muito, né? As pessoas quando falam assim, nossa, eu tenho um produto maravilhoso, mas não estou conseguindo performar, não estou conseguindo vender, né? São as maiores dores que eu escuto hoje. Eu percebo que porque as pessoas às vezes engessaram um pouco aquele produto, né? Deixou assim meio que robusto de uma certa forma, é um excelente produto. Só que até pouco tempo, pensava assim que tinha que robotizar tudo. Vamos robotizar, vamos automatizar tudo. Eu gosto, funciona bem, acelera bastante os resultados. Só que a parte humana, ela ainda faz todo um sentido dentro da venda. Ainda mais quando é um produto, quando eu falo, né, um produto high ticket, um produto que tem que ter ali primeiro um contato direto. Eu falo no digital, né? E eu tava pensando assim, meu Deus, já teve mês que aquela conta do Instagram às vezes viraliza. Quando eu me dedico um pouco mais, eu faço ainda bem a facão. Agora que eu tô aqui com o Mr. Túlio, com o Fábio, com o Victor, com a Márcia, eu acredito que a gente vai ter um conteúdo mais disciplinado, profissional, tal, principalmente em coisas que eu tô buscando investir. Mas eu... O que eu tava falando? Eu esqueci. Mas não, enfim. Ah, tá. É de disciplina de conteúdos diário. Não, mas me esqueci o que eu ia falar. Eu ia fazer uma aplicação que... Ah, não, porque eu sempre fiz meio a facão. Tipo assim, eu ia lá, gravava, ligava o celular. É facão mesmo, ligava o celular, gente, eu tenho isso aqui. Às vezes eu ficava bravo com o Lula, às vezes eu ficava bravo com o PT, às vezes eu... Enfim. E agora eu tenho tendência a gerar mais conteúdo. Mas eu noto que esse menos é mais... E conecta, e às vezes uma coisa espontânea, né? Eu e tu gravamos vídeo no aeroporto, lembra? Botamos o celular e falamos de A, de B e tal, e aquilo viralizou, e aquilo pessoalizou, e aquilo conectou. Esse último que a gente fez também, o corte do seguidor na vez. Às vezes são coisas assim, eu sei lá, não sei se é o algoritmo, não sei se são pessoas, aí a gente fica fazendo essa pergunta, né? Eu busquei me libertar, sabe? Senhor, deixa eu fazer aquilo que tá no meu coração, que eu amo, que eu gosto, então eu comecei a me mover. Hoje, eu tava dizendo pro Túlio e pra Fábio, pra comprar de mim tem que querer muito. Até porque o pessoal tava me ligando, eu tinha umas 8 chamadas, como é que é a Gênesis? Me liga. Eu falei, eu tô sem dormir 2 dias, não vou ligar pra ninguém. Quando eu tiver... Então, pra comprar de mim tem que querer muito, porque eu tô sem links, tô sem... Então, eu não sei até onde... Mas as pessoas também gostam dessa humanização. Sim. Notei que as pessoas estão gostando dessa questão de pessoalizar, de conversar. Exato. Ah, lembrei o que eu ia falar. É porque o meu Instagram às vezes viraliza. Mesmo fazendo a facão. 3 milhões. E sabe o que eu tô orando assim, pedindo pra Deus? Próxima etapa, depois desse podcast, sabe? Eu disse, Deus, eu pensei em pegar um espaço para 30, 40 pessoas aí. Eu disse, Senhor, eu queria eu tô com saudade de gente, de ver gente, de olhar na cara de gente, Gostoso. sentir bafo de gente, abraçar gente. Ontem eu tava fazendo a Vamos mentoria. estar promovendo Tava- pessoas. Vou estar lá e vai estar tava o pessoal aqui. Eu falei, eu quero... Sabe, a gente sente essa falta. Tu acha que a internet, ela talvez tirou essa pessoalização, as pessoas estão com saudade, talvez os presenciais vão vender muito, não sei. Na verdade, a internet, ela pode fazer com que você faça eventos presenciais e construa ali um grupo Desejo de estar lá. desejo das pessoas Uau. estarem presentes, né? Porque se alguém compra um produto seu, vamos dizer, digital e tá ali todo dia com você, ela tem uma vontade de conhecer pessoalmente, tirar ali dúvidas pessoalmente. A gente sempre enfatiza que o presencial, a experiência não tem como a gente mensurar. Era isso que eu ia falar e diferente. eu tinha esquecido. A cabeça não A tá boa. experiência Prova de que a Lívia você tá estar meio... junto, de você É muito bom. se conectar, de Lembra do você nosso primeiro conversar. Profissão? Sim. Simples, mas foi tão especial ver gente, foi tão legal aquele o dia. calor humano, né? Eu digo sempre que isso é importante. E a gente não pode se distanciar disso, de forma alguma. Porque nós somos gente. Gente gosta de gente, de estar perto, de conversar, de trocar ideia, de ganhar, às vezes, um sorriso, um abraço ali. E às vezes às vezes você está precisando disso, de estar num lugar, num ambiente, se você não está se sentindo muito bem, não está, sabe? Às vezes você está precisando conhecer novas pessoas. Esses aqui eu conheci não tem muito tempo, mas vocês nem fazem ideia de tantas coisas, né? Que a gente já tá aqui junto, conversa e fala. Quantas ideias foram O criadas. carinho, o calor humano. É, Sabe que a solitude, assim, eu tava aqui, eu falei pra 3 milhões de pessoas. O meu Instagram viralizou
Bati uns 20 mil seguidores rapidinho e 3 milhões de pessoas. E pensa assim, solidão, tá ali. Aqui, eu tava aqui, mas eu não conhecia a Renara, não conhecia Victor, não conhecia Túlio. E aquela solidão, aquela tristeza, Então, conhecer pessoas. Então, eu penso que promovendo pessoas é uma oportunidade ímpar. Exatamente. Não é para você que está aí, de repente, poxa, Felipe, eu sou da região do ABC ou de outro estado, mas dá para ir de carro. Vem para Alphaville, cola aqui com a Renara. Eu acho que é um ambiente incrível de a gente se conhecer, vou estar por lá também. E aprender, crescer, conhecimento especializado. Pô, a Renara é campeã de vendas. Eu nem sei como é que ela foi no meu evento, como é que ela me dá bola, só a Renara mesmo. Porque ela foi no meu evento, Túlio. E aí, eu sou horrível, assim, de fazer pitch. Mano, era o primeiro, né? Pitch de venda é a hora de venda, gente. É uma oferta. Eu tenho uma mentoria que é maravilhosa. Eu sei que eu tenho um produto maravilhoso. Sei que o carinho, o amor que eu boto nisso para as pessoas. Só que a Renara é muito gente boa, cara. Porque eu fiz um pitch horrível de venda e ela ficou lá olhando assim, com a cara assim para mim e disse, meu Deus, pera, você trabalhava com o Pablo, Marçal. Mestre em pitch. O homem é brabo no negócio. Bota todo mundo em cima daquele palco. E eu nem chamei ninguém pro palco. Fiquei com medo. Assim, vai que ninguém sobe. Eu não vou convidar nada. E a Renara ficou me olhando assim. O que pensou, Renara? Ó, ao vivo. Assim, ó, o papai do céu tá vendo, hein? Olha só, eu Esse não vai julgo ter que comer ninguém. muita farinha. Gente, eu sempre valorizo muito os começos, sabe? Os inícios. Eu sempre falei isso pro Felipe. Eu friso muito sobre isso. Por quê? Você não murmurou nada assim, nossa, esse vai ter que comer muita farinha. Porque todo mundo começou lá no início assim também, errando. E não, a gente nem sempre vai ter, eu digo sempre isso, né, Felipe? Todas as respostas. Mas é aquilo que está realmente pulsando. Porque esses caras, quando começaram, o primeiro curso deles lá, que eles venderam, os eventos, tinham 3 pessoas. Uau. Então, eu digo sempre, tem que ter um início, um começo. Você não pode o quê? Desistir no caminho. Se você desistir no caminho, você não vai saber o que vai vir depois. Então, você foi muito bem, eu fiquei ali te olhando, mas validando tudo que ele estava falando, porque eu acredito que a gente, assim, nós, né, construímos aqui uma amizade com você, a Fabi, algo sólido que a gente foi tendo trocas, né? Tanto vocês para mim quanto eu para vocês. Isso é o que mais agrega hoje no mundo. Mas não, tu fala, tem gente boa falar que eu fui bem. Porque tu sabe Mas foi que, ó, por bem. exemplo, a doutora Simone, hoje ela é da mentoria Gênesis, ela sentou aqui. Sabia que eu tava pronta para subir no palco e comprar a mentoria Alfa? É? E por que ela não comprou? Porque eu não chamei ninguém pro palco. Olha aí. Sabe? Ela já tava pronta. Aí eu fui para um agente para te conhecer. Fica tranquilo, eu vou comprar Alfa. Mas, ou seja, 3, 4 meses passaram. Quem mais? O da Terraplanagem. Eu falei, cara, aquele dia eu tava emocionado. Eu ia subir lá no palco. Ele, uma hora ou outra, vai entrar na nossa mentoria Alfa. Quer participar? Gerou conexão. Então, já sabem, gente, ó, para fazer um bom pitch é esse. Subam pra cá. Sobe aqui, chega perto de mim no palco. Gente, parece uma coisa simples, tá, Túlio? Mas tu vai vender um produto e diz assim, ó, quem quer aqui? Eu quero ter uma mentoria e tal. Vem pra cá. É, a minha mentoria Alfa vem na época ficar tava custando comigo. 10 mil. E pra mim, não sei, é que eu não me coloquei... Nossa, gente, muita coisa errada dentro da minha cabeça. Eu sou um exímio, assim, eu entrego valor, tenho um bom produto, mas é isso. É achar Tem que... dificuldade de cobrar? Ou... Não, hoje Tipo, a minha preço, cabeça vamos mudou. dizer Não, assim. eu fiz o evento em Balneário, a minha cabeça destravou, mudou. Sabe, eu entendi o valor que eu gero e os testemunhos que me levaram. Felipe, nossa, não tem preço que eu tô vivendo aqui. Felipe, eu tripliquei meu faturamento. Felipe, tu me ajudou. Felipe, eu lancei meu curso. Felipe... Daí eu, nossa, aí a minha autoestima se elevou. Mas para quem tá começando, gente, por isso que eu tô aqui rindo com a Rê, o cara começando no primeiro, e eu na hora do pitch... Ninguém vai subir aqui. mas E isso hoje é- o pessoal me fala, Felipe, eu tava pronto pra subir. É onde eu comecei a rir. Assim, meu Deus, o que a Renara, lá no coração dela, não deve ter pensado de mim? Nossa, esse é ruim. Não, e vocês imaginam, naquela semana, era a semana que eu tinha conhecido vocês, né? Então tava tudo muito Não dava pra recente, eu murmurar, tava ali não dá pra brigar. conhecendo eles, entendendo o produto também, gente. Foi tudo muito rápido. Mas é interessante você falar isso, Felipe, porque assim, às vezes nós somos muito bons para falar dos produtos dos outros, de valorizar o negócio dos outros, e a gente tem uma dificuldade enorme de valorizar o nosso produto, de valorizar aquilo que a gente carrega, aquilo que a gente sabe. Eu falo para vocês por quê. Eu já, diversas vezes, quando vou vender minha mentoria, que eu tenho uma mentoria, na hora de precificar, eu falava, meu Deus, é engraçado, já vendi para tantas pessoas, já coloquei valores assim, eu já vendi mentorias de valores, não sei se eu posso Eu revelar. noto isso porque Posso tu... revelar os Pode, valores? imagina. Mas assim, já vendi mentoria de 60, 40 mil para uma pessoa só. Então você imagina. Aí às vezes você vai precificar um produto seu ali de R$1.000, você trava. Aí você tem que pensar, poxa, mas quanto eu já fiz, quanto eu já ajudei, por que eu não posso também precificar?
Porque a gente tem essa necessidade, essa dificuldade, às vezes, de valorizar aquilo que a gente carrega, sabe? Eu virei a minha cabeça assim com uma chave. Não sei se eu tô certo ou tô errado, como especialista em vendas. Por exemplo, eu fui lá comprar, lá na Santa Efigênia, essas câmeras que estão aqui, né? Quando eu cheguei lá, Túlio, que eu encontrei essa câmera aqui, tipo, poxa, é um produto caríssimo, gente. Produto de o quê? 20, 25 mil, 10 mil. É uma grana? Eu que sou meio pão duro assim, né? Economizando, controlando. Tudo isso, meu Deus. Eu vou dar um rim pra comprar esse trem, moço. Aí, só que porque eu fiquei tão feliz de comprar, porque esse é o produto certo pra pessoa certa. Eu disse, nossa, Fábio, que alegria de ter comprado as câmeras, esses microfones, que é os USB, não sei o que lá, que é os melhor que tem. Eu fiquei tão feliz. Então, aí eu virou uma chave na minha cabeça. Eu disse assim, as pessoas... Quando uma pessoa, a gente tem prazer de comprar também, Claro, participar de uma claro, mentoria, de faz um muito, grupo, novas é muito expectativas, bom. treinamentos. Então eu comecei a ver essa visão. Como Sim, as pessoas entram entusiasmadas, como eu estou propiciando para sim, elas um momento lindo. Aí sim, eu falei, nossa, gente, isso aqui não tem preço, isso aqui tem não tem preço. valor. Exatamente. Essa chave virou na minha cabeça. É muito bom você ter essa visão. Eu digo que é uma construção, que eu falo assim, é muito fácil às vezes você vender para os outros, mas quando você vai vender para você, dá aquela certa É, insegurança. tem que ter essa Aí você convicção pensa, poxa, mas eu, né? da Mas é geração aquilo de... que eu falo para vocês, não tenha medo, não tenha insegurança, né? Acredite no que você faz, aquilo que você faz pode agregar e mudar e transformar, né? Tantas pessoas, tantos negócios. E quantos negócios às vezes está perdendo a oportunidade de crescer e de alavancar porque ainda você não chegou lá, porque você ainda não está lá com a sua, com o seu treinamento, com a sua consultoria, enfim, né? Quantos negócios ainda vão crescer a partir daqui da Central da Grandeza? Quem acredita nisso? Eu acredito isso sem pestanejar, vamos dizer assim, sem duvidar. Porque a conexão com as outras pessoas, né, faz isso. Eu fico muito feliz porque o Central da Grandeza está me dando a oportunidade de players assim, que eu não imaginei, tipo a cantora Cassiane, o pastor Olha só. Jairo. E é só o Tem início. aquele moço, Fábio, que é o maquiador da Michelle Bolsonaro, que congrega lá. A gente tá Ah, ele é conectando com as muito pessoas. gente boa, Nossa, muito o Central da Grandeza legal. deu a oportunidade de, nossa, de entrevistar, de aprender. Como eu tô aqui aprendendo muito contigo. E uma conversa assim, tipo, tem que ser roda de bar, tem que ser Não sei, conversa. Não pode tomando ser um no formato cafezinho. entrevista. Sabe, Túlio? Quando for fazer os teus, faz nesse formato, conversa. As pessoas adoram isso. Por isso que eu quero ter todos os microfones pra gente sentar, conversar, falar, espremer. Renata trabalhou com o Pablo Marçal, vendeu milhões. Então ela me deu os insights, foi o que mudou, sabe? E tava lá no meu primeiro... Hoje, olhando pra experiência da Renara e olhando ela me olhando no palco, no primeiro evento que eu fiz presencial, me dá vergonha. Mas, como ela bem falou, eu fui paciente contigo, tudo tem um começo. Foi o teu primeiro, então, meu first. Então eu te perdoo. Mas, Renara, que bom. Eu acho que, gente, eu tentei espremer o máximo pra vocês da Renara, campeã de vendas, jurista, escritora, palestrante, mentora, foi a minha mentora e é minha mentora em vendas e que me ajudou muito, né? Se eu tô melhorando em pitch, eu fui para Balneário, era outro Felipe. No próximo tu vai ter orgulho de mim. Não, Eu tô ficando bom nesse negócio. Sabe? é uma coisa assim, o Felipe, você fala, o Felipe fala muito bem, tem uma oratória, né? Uma forma de falar muito bem. E as pessoas se conectam muito fácil com você porque você entrega de fato naquilo que você está fazendo. Você se coloca à disposição, você é aquela pessoa que ajuda e que no que precisar você está disposto, né? E você está sempre ali, como se diz, disponível para poder ajudar as pessoas a crescer, a se enxergar. Sabe que eu sigo um provérbio que fala assim, ó, o homem puro de coração, que é reto nos lábios, com palavras sábias, ele vai andar perto dos reis. E as pessoas quando conheciam, tipo eu, o Felipe, não é grandes coisas, mas é isso aqui. Mas tem coração, tem sinceridade, integridade. Sempre me fez andar com reis. As Isso pessoas abre gostam, portas, tipo, olha o né? pastor Jair lá na igreja, ele me olha assim, tal. Mas a hora que ele, tipo, eu sei que é questão de tempo que ele vai conhecer, pô, esse cara é gente boa. O cara não é interesseiro, não é maldoso. Isso me fez andar com reis. Eu acho que talvez esse é o meu segredo de conectar pessoas. Eu, como eu falei, eu não Exatamente. sou grande coisa, mas tu sabe, Felipe, é isso aí, não é um personagem. Ruim ou bom, é esse cara aí. Eu acho que isso faz as pessoas confiar. E quem confia, daí compra. E faltava... Exatamente. Era uma Renara na minha vida de me dar esse treinamento e mais coragem, isso que tu me ensinou hoje, sabe? Coragem de ir lá, oferece, cara. Vem cá, sobe no palco comigo. Deixa eu te oferecer algo. Essa coragem eu aprendi contigo. Exato. E é importante, Felipe, a gente ter isso diariamente. Por quê? O desafio, as circunstâncias, elas não vão mudar de rota, elas vão acontecer, independente do momento que você está. Se você já alcançou, vamos dizer, o topo ou não, você está ali na. Isso vai ter.
Porque faz parte do processo, isso é adubo para o seu crescimento. Então, as pessoas têm uma mania de, quando vem uma situação, querer fugir, querer correr, querer desistir. Dá medo, né? Não desista, se conecta com o Felipe, se conecta comigo, se conecta com a Fabi, com o Vitor, com as pessoas que estão à sua volta, ou às vezes num lugar que você vai, se conecta com uma nova pessoa. Porque talvez a solução que você precisa está naquilo que alguém tem para te entregar e você não ouviu ainda. Uau. Numa conversa que você não teve ainda com o Felipe, por exemplo. Porque foi num dia que eu estava... Eu não contei isso pra eles, mas eu vou revelar aqui. O dia Olha, que eu fui, dia de revelação aqui. Revelação. O dia que eu fui, que eu encontrei a Fabi lá na pracinha, né? Era um dia meio nublado. Aqui tá um período assim frio, né? E eu não estava muito bem, gente. Confesso pra vocês. Foi um dia que eu pensei, acho que vou desistir. Acho que eu vou embora. Olha Eu só. nunca contei isso pra eles. Eles nem sabem Olha, disso. eu até me arrepiei aqui. E eu fui pra pracinha com a minha filha ali e tal, e meditando, conversando, né? Eu sempre fico ali conversando com Deus na minha mente e tal. Daí a pouco a Fabi sentou do meu lado, no banquinho ali. A Esther tava brincando com o patinete, a Lívia veio. E ela sentou, ela chegou e falou assim: posso sentar aqui? Eu disse: pode. Daí a pouco tempo a gente começou, ela puxou o assunto, a gente começou a conversar. E ali eu fiquei observando ela, veio uma outra moça, né, uma advogada, conversar com a gente. E dali, antes de terminar a conversa, eu sei que a gente entrou no assunto, né, ela falou do Felipe pra gente, contou a história, convidou a gente pro evento. Por que é tão importante você se mover? Um dia que estava nublado, eu que já passei tantas coisas, não estava me sentindo tão bem, sentei numa pracinha. Glória e a Deus me Deus, conectou Nossa, até me com a arrepia. Fabi. Nossa, Na mesma semana ali, a gente estava tomando um Glória a Deus. café e conheci o Felipe. E a gente se tornou amigos, assim, eles são meus vizinhos, né? A gente mora bem pertinho. E aquilo se tornou algo, assim, que me deu um impulsionamento tão grande, assim, gente, porque eu estava para desistir. Olha que eu já passei várias coisas. Mas eu pensei, cara, eu acho que não é aqui para mim. Eu acho que eu fiz uma escolha errada. Naquela semana, o Senhor falou comigo. Porque o Felipe olhou para mim e falou assim: você precisa, né? Se olha, se vê. Porque eu tava lá e eu disse: Deus, eu tenho um método propulsão, eu tenho 7 módulos, eu tenho depois uns 7 livros escritos que eu não lanço, eu não sei vender. Eu sou ótimo para palestrar, se me botar num lugar eu vou amar, É que depois eu entendi contigo, sabe? É que na verdade tem uma pessoa que o Dom Túlio é o carismático, sabe? No perfil comportamental é o influente, né? Exato. E eu voltei a fazer os meus próprios testes, eu sou o influente. Gente, olha que coisa, como é que Deus trabalha, né? Eu fui influente, então se me botar eu conecto, eu abraço, eu passo 10 horas com pessoas cuidando de gente. Agora quando chega para precificar, para oferecer, tem perfis comportamentais que são diferentes. Deus projetou a gente assim. Eu disse: Deus, eu não sei vender. E aí se eu ficar aqui, eu prego a tua palavra, eu ajudo gente, mas como é que eu vou vender meus produtos, vender um livro, eu não sei. E aí Deus, eu olhei o perfil, primeiro eu tive um amor especial, assim, nossa, sabe? Porque, ó, eu até mostrei aqui, essa aqui é a Bebel, minha irmã. E tu lembra muito a Maria Isabela, ela mora na Itália, sabe? Quando eu te olhei assim, me botou um amor especial. Cabelinho. Ela, parece um Ctrl-C, Ctrl-V, assim, meu Deus, parece a Bebel. E aí eu vi tu assim, tão inteligente, tu me deu uns insights tão bons. Não, eu trabalhei com o Marçal, vendi 1 milhão. Oh, meu Deus, eu não vendi 10 reais. Olha só como ele é. E hoje, como é que você se sente? Não, aí eu vejo Deus, ele é bondoso. Ele, Felipe, tu vai... Não, é que a Rê fala assim, ó, tu vai, né? Tu vai ser canal de bênção pra alguém, só que alguém também... Cara, é recíproco, sabe? Deus é como se fosse um loop, olha, tu abençoa, tu cuida, tu ama, e o amor foi verdadeiro, foi sincero. Daí eu até te falei: tu com tanta coisa boa, o Brasil tem que te conhecer, mulher, nós temos que ter um podcast. Túlio é outro talento que o Brasil precisa conhecer, a energia, a vitalidade, o carinho que ele traz, mas ao mesmo tempo a cicatriz que ele traz de batalhas, como tu traz cicatrizes, sabe? Eu tive dores, gente, meu divórcio, enfim, tudo que eu já passei foram dores, foram feridas, então eu meio que sinto as dores das pessoas, sabe? Por isso que o amor, o carinho, eu senti muito especial, assim, de Deus. E hoje te ouvindo, assim, nossa, contagia, sabe? Não vou chorar porque a Fabiana fez uma maquiagem aqui em mim. E é engraçado a gente falar isso, Felipe, porque a gente carrega um conhecimento e às vezes você pensa, mas
Você não agrega tanto valor no conhecimento que você carrega. Mas alguém precisa ouvir aquilo que você tem. E às vezes você pensa, não, mas isso é tão natural, porque quando a gente conversava, que você me contava e eu ia te falando as coisas, para mim era muito natural, porque é algo que eu já venho vivendo há muito tempo, vivenciando esses bastidores, ajudando, já fiz vários lançamentos, não sei nem numerar quantos lançamentos eu já participei. E dali, quando você me contava a sua história, contava as suas coisas, era como se os pontos fossem linkando, não, mas isso aqui é isso aqui... Porque conhecimento e experiência, isso, gente, não tem preço. É algo que, se você puder ajudar outras pessoas dentro daquilo que você já vivenciou, isso vai ajudar elas em diversas formas, né? E de uma conversa, e de uma troca. A gente entendeu o poder das conexões. Por isso, vou continuar frisando a importância de vocês estarem conosco no Promovendo Pessoas. Imagine as histórias que vão surgir após esse evento. As pessoas que você se conectar lá, que vão ser respostas para aquilo que você está buscando. Naquela semana, eles foram resposta para aquilo que eu precisava. E eu fui resposta para aquilo que eles precisavam. Ou seja, o Senhor, ele sempre vai usar a gente onde a gente for. E eu sempre falo, Senhor, que eu seja, Deus, vamos dizer assim, boca sua onde eu for. Que eu seja uma resposta, que eu seja algo que o Senhor vai trazer ali, que seja um alívio, enfim. Seja usado da forma que Ele quiser, né? Glória que a gente a Deus. esteja disponível no nosso coração. E não, a gente planejou de um jeito falar as coisas que nós tínhamos planejado, e eu sei que o Senhor, Ele foi Verdade, ajustando, né? Não, que noite emocionante, Rê, que noite emocionante. Eu tô até que pensando aqui, Túlio, eu tive a grana para ir lá comprar os equipamentos e tal, e parte disso Deus usou a Renara, porque eu não, assim, ela falou assim, Felipe, eu sou especialista, eu já vendi 1 milhão, e ela fala, eu falo 1 milhão, ela vendeu milhões, porque ela trabalhou com players que vendem milhões, né? Como eu falei do Pablo Marçal, não preciso desenhar para vocês. Mas eu não acreditava assim que eu podia ter um produto high ticket, tipo assim, aí eu não sabia precificar, não sabia criar high ticket. Ela assim, não, Felipe, eu sou especialista em high ticket. A minha venda de mentorias é high ticket, mas eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu falei, o que tu acha, 5 mil? Eu não pagaria 5 mil para conversar comigo, sabe? Ela disse, não, Felipe, 5 mil tem que ser uns 10 mil. Hoje, né, o valor é pelo menos 3 vezes mais que isso. E parte de eu estar aqui, né, com um podcast, conversando contigo, ter essa estrutura, gente, foi parte e pregar a palavra e falar para milhões de pessoas e os testemunhos que eu recebo, eu não teria, tipo, a câmera, o pessoal que opera, não chegaria no Túlio, e se eu chegasse no Túlio também não ia ter caixa para investir, para montar o estúdio, toda a estrutura que tá aqui, se não fosse um conselho da Rê. Então, quando ela tá falando de promover pessoas, gente, de estar lá numa network, de conhecer pessoas, foi uma conversa com a Rê. Sabe, um conselho, eu criei uma mentoria high ticket que eu falei, eu acho que eu não, nunca te pauta por ti, tá? Quer vender um produto? Não te pauta pelo que tu acha, a mente mente. Quer vender uma mentoria? Não te pauta pelo que tu acha, pelo que tu acredita, tu não é as pessoas. Aí, olha só, Rê, tu falou assim, não, Felipe, cobra 10 mil. Aí eu cheguei em Balneário, fiz a palestra, fui conversar com o pessoal. Aí o pessoal, quanto é que é a tua mentoria? Eu cobro 10 mil. Eu falei 10 mil, assim, meu Deus, é caro. 10 mil? Não, Felipe, 10 mil? Eu era muito empresário, os caras ganham. Eles estavam impressionados, mas tu cobra baratinho. Quem dera as mentorias foram tudo de 10 mil. Não, cara, a gente compra mentoria de 60, de 70. E tipo, eu estava indignado assim, 100, né, de eu ser tão baratinho. 200, 300. E eu fiquei envergonhado. O quê? Fabiola, bota 30 mil. Gente, mas os insights, aí que tá também, tem outra questão de, acho que é o valor. Ai, meu Deus, será que eu sou bom o suficiente? Sou bom o suficiente? O que eu entrego tem esse valor todo? Hoje eu vi que um insight que eu dou, que eu aprendi com a Reconectando Pessoas, gente, um insight, as empresas, tô falando de medicamentos, uma ponte que eu fiz com medicamento, enfim, nos Estados Unidos e tal, o cara criou um negócio milionário, que é um novo medicamento lá que custa um medicamento de oncologia que custa R$1 milhão, com uma ponte que eu fiz na minha mentoria dentro da network que eu criei com os alfas. Recebi royalties disso. Olha tá aí. entendendo o valor que você pode gerar? E eu com medo de cobrar ali, sabe, baratinho. Então, existem conhecimentos especializados, se especialize, seja bom, Deus vai te dar direção e graça e esteja no Promovendo Pessoas, dia 23 de agosto. Deixa, Renara, um recado final especial, sabe, para quem está ouvindo. E essa pessoa, como é que ela faz para garantir presença lá no dia 23 de agosto? Então, pessoal, podem me chamar no meu direct, no Renara Valadares,
tá? Para quem ainda não me segue, me seguem aí. Renara com 2 N's, Valadares. Os links estão todos na descrição pra eles. Isso. E os links também estão na descrição. Gente, assim, o acesso é, como se diz, é um valor simbólico até. É caro. Então, Ela fala assim, mas é caro. Vai ter que vender um rim, vai ter que... Olha, não vai ter que vender TV, geladeira. Exatamente. O evento é de um dia Não, todo. fala exatamente brincadeira, gente. Tô exagerando. Ela fez acessível, ela tá dando um presente pra vocês. É um presente, porque a gente entende que nesse primeiro ponto a gente está semeando, tá? Nesse primeiro momento a gente está semeando. É um evento de um dia, ele começa 9 da manhã e vai até às 18. Nós vamos ter um período inicialmente de um café da manhã, a gente vai abrir ali por umas 8 horas, que é o período da gente se conectar, conversar, né? Vai ter ali as mesas das pessoas que vão estar expondo alguns produtos, tá? É uma oportunidade. Se você tem um negócio, se você quer falar do seu negócio e quer se conectar com outras pessoas que também estão crescendo, estejam lá, tá? Vai ser aqui no centro comercial. A gente tem um espaço muito bacana, muito organizado, que é aqui em Alphaville, em Barueri, né? Para quem é de fora. É super acessível aqui o lugar para você chegar, para estacionar. Mas também eu vou deixar o meu contato, tá? Eu deixo o meu contato aqui, também aqui nas informações, para vocês, se quiserem tirar dúvida, tá? Pode poder chamar, a gente pode deixar. Gente, a Renara, ela tem o evento dela, mas lembrando que vocês podem pedir uma consultoria para a Renara. Sim. Vale a pena, uma mentoria, uma consultoria. Ela tem, né, os produtos dela. E vai estar tudo na descrição. Os links para vocês seguir as redes da Renara, não perder esse evento. E está em Alphaville, você conecta com pessoas muito especiais, muito talentosas. Vale a pena estar lá nesse evento. Então, todos os detalhes da Renara estão aqui na descrição. Exatamente. Eu espero vocês lá. E lembrem-se de uma coisa, né? Que eu sempre falo. Não tenha medo de semear, de plantar. Não tenham medo. E não esperem, sabe? Eu acho que tem muita gente que cria muita expectativa, Felipe, que às vezes serve e fica com muita expectativa. A expectativa dele não tá de esperar o tempo da colheita, mas às vezes ele semeia na vida de uma pessoa, ele já quer que aquela pessoa às vezes retribua de alguma forma e às vezes se frustra no caminho. Se eu te dizer, não crie expectativa nos outros. A gente sabe que cada semente, ela tem um tempo para ela ter o processo dela do crescimento. E lembre-se, se você plantar no tempo certo, a colheita ela virá. Mas não se frustre no caminho, não crie expectativa no outro. Ponha suas expectativas inteiramente no Senhor e construa em você o homem e a mulher que você quer ser. Sabe? Todos os dias. Não se deixe abater pelo problema, pelas dificuldades. Glória a Deus. Vença cada dia mais a sua mente, os seus hábitos. Mas não é sozinho, gente. Não é sozinho que a gente cresce, Felipe, né, Fabi? A gente cresce caminhando com outras pessoas. A gente cresce assim, ó, dividindo. Que a gente também tem dificuldade, a gente tem dores. Não somos super-homens e super-mulheres, mas somos mulheres e homens que estão em busca de crescer e avançar. E é isso que vai ter nesse evento. É essa, vamos dizer, a entrega que nós temos lá. E eu espero todos vocês. A sorte da Renara, Fabi, que a gente perdoa ela, que ela é uma bênção. E foi o 10º episódio do Central da Grandeza. Um dos melhores episódios que a gente fez. Foi muito legal, foi muito abençoador estar contigo, Rê. E aí a gente até te perdoa, porque tu convidou nós para pizza. Eu poderia... Ela chegou aqui e teve a cara de pau e disse, nossa, eu poderia ter trazido uma pizza pra gente comer aqui, né? Poderia. Mas eu faço escola de... eles para ir comer uma pizza comigo. Aí ela deu esse migué. Aí ela deixou nós na expectativa de comer essa pizza, mas ela foi tão abençoada, gente, que a gente perdoa a pizza. Rê, obrigado pela tua presença. Obrigado por existir. Obrigado pela tua amizade, pelo teu carinho, pelo teu conhecimento. Eu sei que é muito mais do que uma profissional que vendeu milhões em vendas. Não é sobre isso. É o valor que tu gera. Eu e a Fábio somos muito gratos a Deus pela tua vida, da menina. É um presente de Deus. Obrigado de coração. Eu e a Fábio temos um amor especial. Ouvir a circunstância e, enfim, os ventos que sopram aí nas emoções. Então a gente te ama em Cristo Jesus. Conta sempre com a gente. Obrigado pela tua presença. Esse 10º episódio do Central da Grandeza vai ficar eternizado na minha memória e no meu coração. Gente, que momento especial. Comenta aqui, curte, compartilha. O canal está começando. É o 2º dia de gravação aqui nos estúdios. E vem tanta gente especial por aí, tantas pessoas especiais. A Renara, né, vai estar aqui com a gente, faz parte desse nosso movimento dos desbravadores. Então, te inscreve, fala de onde você assistiu esse episódio.
Comenta aqui embaixo, ó, desbravador, pra gente saber se você assistiu até aqui, se é como é que eu vou falar assim, um aluno do Central da Grandeza, raiz. Comenta aqui desbravador pra gente te conhecer. Clica nos links da Rê, segue ela. A gente se encontra aqui também em Alphaville, no evento que está chegando, promovendo pessoas. Deixa um beijo pra vocês e até o nosso próximo encontro. No 11º episódio eu te encontro lá. Um beijo, fui!